Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E vamos observar uma das bem-aventuranças do Senhor Jesus. Mais precisamente, nós leremos o versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, Pai de toda misericórdia, Deus de toda graça, de toda consolação, Deus que está conosco, que se faz presente em nosso viver, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós pedimos a tua instrução, nós nos lembramos das tuas maravilhas, nós cremos nas tuas promessas. Fala ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, para a glória do teu nome, nos dispõe ao teu serviço, faz-nos cada vez mais humildes, quebranta-nos, ó Deus, sonda e conhece o nosso ser, transforma-nos e molda o nosso caráter, para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, para que sejamos semelhantes ao teu Filho enquanto aqui vivermos, a fim de que na glória celestial, ó Deus, nós estejamos glorificados na tua presença, felizes e abençoados, sabendo, ó Deus, que estamos ali, porque o Senhor realizou uma grandiosa obra de redenção. Por isso, ó Deus, abençoa cada irmão que aqui está presente, cada família que aqui está presente, cada visitante que vem à tua igreja hoje. Toca no coração de cada um, comunica a tua verdade, o Evangelho que salva, o Evangelho que redime, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é contrassensual, enigmático e humilhante para o homem. A história da humanidade e a história das civilizações nos é contada a partir das grandes batalhas, das grandes guerras. E desde muito cedo nós somos treinados a pensar que só existe um caminho para nós sermos bem-sucedidos. Esse é o caminho da força. É o caminho da imposição. Pela lógica mundana predominante, vence aquele que fala mais alto, aquele que não admite os seus erros, aquele que faz jus a uma suposta superioridade. Mas eis que surge o Filho de Deus, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Portanto, a mansidão aqui nos é posta como uma virtude imprescindível, pelo menos para aquele que serve a Deus. Tanto assim que o Salmo 37, escrito muito antes do Evangelho de Mateus, faz uma diferenciação importante entre o justo e o ímpio em torno do que sugere a palavra mansidão. Nos versos 9, 10 e 11 é dito: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Portanto, o que o salmista está dizendo é que uma diferença básica entre o homem temente a Deus e justo e o homem perverso que faz o mal é a mansidão. Os justos são mansos, os crentes são mansos, mas aqueles que andam com o seu caminho pervertido procuram a miséria e a desgraça. Esse salmo indica que o temor a Deus atrai a mansidão. Vejam que interessante, que os perversos não possuem tal caráter e também não possuirão a terra, é isso que está sendo dito. Mas é exatamente por essa terra prometida, por esse descanso prometido, por essa paz prometida que nós aguardamos. E essa palavra, meus irmãos, mansidão, recebe um realce maior ainda ao ser incluída entre as bem-aventuranças de Cristo. Então pensem bem nisso. É tão relevante essa virtude que ela está incluída nas bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo colocou para nós. Então é necessário esclarecer o termo. Diante disso,
E de imediato nós precisamos dizer, irmãos, que mansidão nada tem a ver com fraqueza, com medo ou com debilidade. Essa seria uma compreensão muito pobre da palavra. Vários servos de Deus na Bíblia e até mesmo o próprio Senhor Jesus eram reconhecidamente mansos, mas as suas vidas jamais foram marcadas pela covardia. Mansidão também não pode ser confundida com timidez excessiva, gentileza ou boa educação, porque esse é um outro engano muito comum. Há pessoas que parecem ser dóceis e parecem ser tratáveis em um primeiro momento, mas escondem um coração endurecido, cheio de fúria, cheio de altivez, que cedo ou tarde se manifesta. Uma voz suave e branda pode ser extremamente agressiva, cruel e perniciosa. É isso que a nossa experiência mostra. Ao mesmo tempo, há também aqueles que parecem que estão pouco preocupados em conter o seu ímpeto beligerante, o que é um sério problema para quem deseja ser reconhecido como um cristão. O cristão é sóbrio e, embora também deva ser dotado de princípios firmes e inegociáveis, ele é moderado em suas palavras e ele é equilibrado em suas condutas. Por isso nós precisamos compreender adequadamente essa bem-aventurança, irmãos, mesmo porque ela vem acompanhada de uma bela promessa que nós também precisamos assimilar. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que seria então ser manso e o que significa herdar a terra? São as duas perguntas aqui para entender o texto, as duas perguntas-chave. O que significa ser manso e o que significa herdar a terra? Uma das questões importantes a se destacar, irmãos, é a relação da terceira com a primeira bem-aventurança que nós estudamos aqui. Vocês lembram? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O manso não pensa sobre si mesmo além do que convém e do que é real. Como alguém certa vez afirmou acertadamente, a justiça própria nunca é mansa. A justiça própria nunca é mansa. Alguém que acha que pode basear a sua vida e a sua salvação em seus méritos e não na graça de Deus, pode até parecer ser um indivíduo pacato, simpático, passivo, mas na verdade, confiando em si mesmo, ele será um rebelde convicto e bastante ativo contra Deus. Quem não se quebranta diante de Deus e quem não reconhece o seu pecado, pedindo a sua graça, não é manso de forma alguma. O manso não é soberbo e nem obcecado por sobrepor os seus direitos a qualquer custo. Aliás, nós vivemos em uma era em que isto é dito com todas as letras. O justo, o manso, pode aceitar sofrer o dano, e não por qualquer razão, é óbvio, mas quando ele considera trunfos maiores, como o bem da cristandade. Nós temos um exemplo muito interessante dessas coisas lá em 1 Coríntios capítulo 6. Ali o apóstolo repreende os seus irmãos, porque eles estavam apelando a tribunais humanos em situações que eles poderiam e deveriam saber resolver entre eles, levando escândalo para o mundo, quando a igreja deveria levar o bom testemunho da fé e da verdade. E então o apóstolo Paulo escreve do verso 6 ao verso 8 daquela carta, no capítulo 6. Ele diz assim: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Vejam a pergunta de Paulo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês deveriam ser mais mansos,
aceitando, às vezes, até algum tipo de prejuízo pessoal, se isso trouxer algum proveito para a obra de Deus, para preservar a igreja de Deus, ou se isso trouxer maior honra ao nome do Senhor diante dos incrédulos. Porque quando vocês comparecem diante dos incrédulos para pedir que resolvam a causa que vocês deveriam tratar entre vocês, isso é uma vergonha, é uma derrota. Mesmo que você tenha que sofrer o dano, como crente, aceite. Às vezes é isso que nós temos que fazer. Aceite sofrer o dano. Isso é mansidão. Paulo argumenta que, ali mesmo, ele argumenta que os crentes hão de julgar o mundo. E ele diz, não é um total contrassenso isso? Os crentes hão de julgar o mundo, mas vocês não conseguem julgar as próprias causas e resolver as próprias pendências. Porque quando falta mansidão, meus irmãos, os crentes que vão julgar o mundo, vergonhosamente não conseguem resolver nem as próprias controvérsias. O manso pondera que a causa de Cristo é muito mais relevante do que o seu próprio conforto. Se assim não fosse, nós não veríamos em Filipenses aquelas maravilhosas palavras: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O indivíduo que chega a esta compreensão e ele diz: eu posso enfrentar todas as coisas, viver em situações difíceis, delicadas, ou em situações de maior abundância, mais abastado, porque o Senhor está comigo e o que importa é o que eu tenho feito para a glória de Deus. Quando alguém chega a esta compreensão que Paulo chegou, nós podemos dizer que aqui nós temos um exemplo de um coração manso, que aceita todas as coisas, que suporta todas as coisas por uma causa maior. E a causa maior, meus irmãos, nesse mundo é a causa de Cristo. Não confunda, não é outra, é a causa de Cristo. Quando o nosso coração está satisfeito em Deus, há mansidão suficiente para enfrentarmos qualquer contexto mais ou menos favorável, já que deixamos de viver apenas para nós mesmos e Jesus se torna o centro das nossas próprias vidas. O manso não é um murmurador contumaz, inconformado com a sua situação. Ele não vive se lamentando amargamente como se fosse um eterno injustiçado por Deus e pelos outros. Mesmo quando a vara de Deus o fere para o corrigir, ele não se rebela contra o seu Senhor. Na verdade, ele o ama ainda mais pela correção recebida. Isso é o coração manso. Quando Deus me corrige, eu não me revolto contra Deus. Eu o amo mais. Porque o pai corrige ao filho que ama. Os mansos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus e eles se deixam moldar pelos parâmetros dela, sem se contrapor às suas diretrizes. Pessoas sem mansidão questionam a Bíblia o tempo todo. Repare, as pessoas que não têm mansidão estão o tempo inteiro questionando os parâmetros da palavra de Deus. E mesmo alguns que estão entre nós ou em meio à igreja estão constantemente se justificando, estão constantemente questionando a Bíblia, estão constantemente se opondo aos mandamentos por interesse próprio. Vejam que mansidão tem a ver com paciência, bondade e disposição para ouvir e compreender melhor as pessoas, para ouvir e honrar as autoridades instituídas por Deus, a começar na família, seus pais, mas também na igreja e mesmo na sociedade, quando essas estão cumprindo legitimamente os seus papéis, de acordo com o mandato de Deus. Então notem que mansidão não diz respeito a mero traço de personalidade. Mansidão não é simplesmente um temperamento, como alguns poderiam compreender. Mansidão é fruto do Espírito. Isso faz toda a diferença. Mansidão é fruto do Espírito. Nós lemos o texto aqui de Colossenses, revestivos de uma série de coisas, dentre elas, mansidão.
Nós lemos na Epístola aos Gálatas, Paulo dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu sei que isso pode até parecer inalcançável para muitos de nós, mas resista à tentação de dizer, eu não sou assim. Porque ninguém é assim, naturalmente. Ninguém é. Nós nos tornamos assim quando o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado por Deus. Porque mansidão é fruto do Espírito. Mansidão tem quem tem o Espírito de Deus. Em resposta a isso eu te digo, se você porventura disser, pastor, é muito difícil tolerar gente assim, nessas circunstâncias, ou manter a serenidade em uma conjuntura penosa. Em resposta a isso, eu te digo que o único jeito que existe de comprovar mansidão é quando nós somos colocados diante daqueles que testam os nossos impulsos, ou quando experiências difíceis nos pressionam. E Deus sabe disso. Por que você acha que Deus permite que certas pressões surjam, que certas pessoas complicadas apareçam na nossa frente? Porque a nossa mansidão, nosso caráter é testado diante dessas coisas. Simplesmente por isso. Como é que eu vou aprender a ser manso? Como é que eu vou demonstrar que eu sou manso? Quando eu lidar com estas coisas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são amáveis. Não são rudes nem intratáveis. Os mansos não se inflamam facilmente, não são facilmente provocados, não se destemperam por qualquer motivo. De novo, não confundam as coisas. Mansidão é o oposto da apatia. Pode parecer que são coisas similares. Não, é o oposto. Exatamente o oposto. A mansidão se reflete em ações conscientes que exteriorizam um coração transformado. Não é alguém apático, é alguém que dá fruto. O manso tem a coragem de se expressar de um jeito diferente da maioria, se for o caso. Ele luta bravamente contra o seu próprio ego. Ele é capaz de combater com absoluta firmeza os falsos mestres e os falsos crentes. Mas vamos ampliar um pouco mais aqui o conceito. Os mansos são perdoadores. Os mansos já contemplaram a sua própria miséria. Já choraram diante de Deus. Lembram? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos já fizeram isso. Já choraram diante de Deus. E como eles foram perdoados, eles também perdoam. Os mansos não são como o credor incompassivo que oprimem os outros, que têm com eles dívidas insignificantes, e não consideram o que Deus lhes fez para perdoar as graves ofensas que eles cometeram. Não dá para admitir crente que diga, eu não perdoo, eu tenho dificuldade, eu não consigo perdoar. A mansidão traz refrigério, a mansidão traz reconciliação. Os mansos estão realmente preocupados em serem instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Exemplos bíblicos de mansidão para ilustrar o conceito, para tornar mais rico o nosso aprendizado, nós temos muitos. Abraão foi manso. Quando os pastores do pai da fé, o grande patriarca, se desentenderam com os pastores de Ló, quando os pastores de Abraão se desentenderam com os de Ló, ele disse para o seu sobrinho que não convinha que eles contendessem entre si, porque eles eram parentes próximos. Lembram? Então Abraão propôs que eles passassem a ocupar terras diferentes e permitiu que Ló escolhesse qual região desejava habitar. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, para que vivamos em paz. Para que os nossos servos, os nossos pastores, não fiquem brigando entre si. Nós somos parentes, isso não convém a nós. Mansidão. Vejam que mansidão se revela em gestos nobres.
Quando, por exemplo, à semelhança do que fez Abraão, nós concedemos a alguém uma prioridade de escolha. Simples assim, ao invés de querermos sempre buscar aquilo que nos é mais vantajoso. Eu posso ocupar até a terra que menos produz, aparentemente, né? Aqui tem um clima um pouco menos favorável, mas desde que a gente fique em paz, desde que a gente consiga conviver harmonicamente como parentes, como irmãos que somos em Cristo, desde que as coisas se acertem entre nós, podemos fazer um trato, um acordo. Quantas confusões evitaríamos se observássemos o princípio: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é também dos outros. Ou aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, né? Uma das suas leis áureas: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. E certamente era algo assim que estava em jogo quando Paulo recomenda na mesma carta aos Filipenses: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. São duas servas de Deus, são duas mulheres cristãs. Pensem concordemente no Senhor. Isso é mansidão. Jó foi manso. Quando a sua esposa disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, no momento em que seu marido vivia o maior drama da sua vida, ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mansidão diante de Deus, diante do que Deus faz, diante dos planos de Deus que nós não conhecemos. A mansidão de Jó se destacou também quando ele intercedeu ao Senhor por seus amigos, apesar das inverdades que eles disseram e que tanto machucou a sua alma. Sobre Moisés, o testemunho da Bíblia é contundente. O capítulo 12 do livro de Números diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o testemunho que a Bíblia dá sobre Moisés. Um homem manso, o mais manso. O interessante é que esse registro, se você observar lá o contexto de Números 12, você vai ver que esse registro vem logo depois de Moisés sofrer um ataque dos seus dois irmãos, Arão e Miriam. Arão e Miriam estavam questionando o fato de Deus falar apenas através de Moisés. E em dado momento eles tentaram desmoralizar a autoridade do servo de Deus. E aí, meus irmãos, sabem um grande aprendizado que nós temos aqui? Que a inveja é inimiga da mansidão. Que os mansos não devem se colocar como pedra de tropeço para a realização da obra de Deus, mas de bom grado eles assumem as funções que lhes cabem, mesmo que a princípio, diante dos nossos olhares, seja uma função secundária. Tudo bem, se é ali que Deus está me colocando, se é naquela posição, naquele ofício, é isto que eu vou abraçar, é isto que eu vou fazer, com toda disposição. Eu não vou sentir inveja e amargura porque outros estão ocupando um lugar que eu acho que é meu e vou trabalhar para atrapalhá-los. Isso não seria mansidão, coisa alguma. Isso seria egoísmo, soberba, qualquer outra coisa menos mansidão. A mansidão nos dá consciência das coisas, nos dá consciência cristã. Na verdade, a mansidão nos faz perceber que os nossos irmãos que estão nas mais variadas posições da vida da igreja, eles estão em posições difíceis, talvez, e com tarefas difíceis a realizar. Nós devemos ajudá-los, suportá-los no sentido de servir de suporte, orar por eles. Moisés precisou de muita mansidão quando esteve por 40 anos no deserto, à frente de um povo com dura serviço. Quanta mansidão Moisés não teve? 40 anos guiando o povo problemático como era o povo, aquela geração de hebreus que atravessou o deserto. Davi foi manso. Ele poupou a vida de Saul, por ser Saul o ungido do Senhor, e fez isso mesmo sabendo que o desejo de Saul era matá-lo. Mansidão
consiste em fazer o bem a quem nos deseja o mal. Consiste em não buscar a vingança amarga, mas entregar os nossos cuidados àquele que julga retamente. Mansidão não é algo que nós praticamos naturalmente, é algo que nós podemos e devemos aprender aos pés de Jesus Cristo. Aquele mesmo que disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Certa vez Jesus estava rumando para Jerusalém e ele precisou fazer uma pausa na viagem. Ele enviou mensageiros a uma aldeia de samaritanos para que lhe preparassem um lugar de descanso. Os samaritanos se recusaram a recebê-lo ali, porque identificaram que se tratava de um judeu. Então 2 dos seus discípulos perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Isso é o oposto de mansidão. Mas eles estavam ao lado do Filho de Deus, que amorosamente os corrigiu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então eles seguiram para outra aldeia. Para pensar no que isso nos diz, no que isso nos ensina sobre mansidão. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei do Universo. Ele é desprezado pelos homens em uma aldeia. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia castigá-los ali. Ele poderia abrir um espaço qualquer para repousar ali. O que é que Jesus faz? Ele diz: não, não é assim. Não é esse o tempo. Não é assim que funciona. Vocês não sabem de que espírito sois. Nesse momento, na sua primeira vinda, né? Eu não vim para destruir os homens, nem eu vim para salvá-los. E aí Jesus, o Rei do Universo, parte dali e vai para outra aldeia. Isso é uma mansidão que contrasta com o nosso modo comum de lidar com as frustrações. Como é que muitos homens talvez agiriam? Imaginem uma situação como aquela. Bem diferente. Meus irmãos, chegará o tempo em que o juízo de Deus se abaterá sobre os ímpios desse mundo. Mas essa ainda é a era da igreja. Essa ainda é a era da igreja. Ainda é o tempo de pregar o evangelho. E os mansos estão preocupados com a salvação das pessoas. Os mansos estão nesse mundo pregando a palavra e alertando para o perigo das pessoas se arruinarem. Os mansos estão dizendo: venham a Cristo, enquanto há tempo. É com isso que nós estamos preocupados. Nós não estamos querendo lançar nenhum tipo de juízo antecipado sobre ninguém. Nem temos a possibilidade aqui de sentir prazer nisso. A vingança pertence a Deus, o juízo pertence a Deus, a salvação também pertence a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela salvação que nos foi dada. Nós pregamos para a salvação das pessoas. Se elas se arrependerem, elas herdarão a terra conosco. Elas assumirão um caráter manso também. Se elas não se arrependerem, elas estarão arruinadas, perdidas para sempre. Mas o nosso papel como crentes que nós somos, entendendo estas coisas, é fazer com que esta mensagem continue sendo reverberada, pensando realmente no benefício que ela pode causar, que ela pode proporcionar para outras pessoas, e pensando sobretudo na glória de Deus, que esse ato vai acabar redundando. Os escritores do Novo Testamento falavam com mansidão. Vejam vocês, Pedro e João escrevem para igrejas, para irmãos, e eles se apresentam como presbíteros. Paulo manda uma carta a Filemão dizendo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo não diz assim: olha, eu sou apóstolo, eu posso ordenar o que convém, um manda, o outro obedece, é assim. Não, Paulo diz: eu prefiro
apelar de uma outra maneira. Eu prefiro rogar em nome do amor. Eu falo como Paulo velho. Ouça esse velho pastor, prisioneiro em Cristo. A mansidão é irmã da humildade. E nós poderíamos falar muitas horas sobre exemplos da Bíblia. Mas é claro que nós temos a referência maior aqui que merece todo o destaque. E eu vou falar agora do Senhor Jesus, mais especificamente. Temos falado dele o tempo todo, mas mais especificamente. Vamos nos concentrar aqui em Jesus Cristo. Até porque, em certa ocasião, ele disse as inesquecíveis palavras que nós vemos na abertura do nosso culto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem foi que se definiu como manso aqui? Jesus. Jesus define a si mesmo como manso. Vejam, isso é muito forte, muito tocante, irmãos, porque não é uma característica que alguém escreve que viu em Jesus. É Jesus dizendo sobre si, dando um testemunho sobre si mesmo. Eu sou manso e humilde de coração, então venham vocês, pecadores, aprendam de mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar a alma de vocês. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos, ser manso é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus o era. E não tem nada mais importante do que ser como Jesus. Se Jesus disse que ele era manso, os seus servos devem ser. Ser manso é imitar a Cristo e é se assumir como seu discípulo. Jesus enfrentou opositores ferrenhos com bravura. Nunca abriu mão da verdade. Expulsou os vendilhões do templo. Mas isso não significa que a mansidão tenha faltado a ele em um único instante. Não faltou. Como nós estamos dizendo, não confunda mansidão com apatia, com falta de coragem. Jesus era muito corajoso, mas ele era manso. A mansidão de Jesus fica perceptível também na maneira complacente com que ele tratava os pecadores mais reprováveis. E aqui eu estou usando o termo para dizer que Jesus se colocava ao lado de pessoas pecadoras para acolhê-las, para ajudá-las, para salvá-las. Ele comia e bebia com pecadores. Mansidão, irmãos. Imagine Jesus puríssimo, santíssimo, perfeito. Mas ele se aproximava em gestos muito marcantes de pessoas que eram consideradas desprezíveis no contexto social da época. E lidava com elas com respeito, com dignidade. Como é que Jesus é descrito por Isaías? Vamos lá. Ele é o servo sofredor. É o servo sofredor. Ele foi levado pelas mãos de ímpios para a morte, mas como cordeiro mudo não abriu a boca. Certamente aqui nós temos o maior exemplo de mansidão da história. Jesus é levado para a morte, mas ele sofre todas as acusações injustas. E ele não abre a boca, ele não se defende, ele aceita. Ele vem para cumprir aquela missão. Com todos os direitos, com todos os poderes que tinha, ele aceitou a cruz. Pedro interpreta esse ocorrido dizendo: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Sendo quem era,
fazendo o que fez. Jesus podia transmitir ensinos impressionantes como esses que nós podemos encontrar aqui no Sermão do Monte, onde estão também as bem-aventuranças. Aqui no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o mestre disse coisas como, por exemplo: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta fazendo a tua oferta. Ou ainda, ele disse também no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou ainda, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você daria de beber a um inimigo que tivesse sede? Paulo diz isso também em Romanos capítulo 12. E eu não consigo enxergar alguém sem mansidão fazendo qualquer coisa dessa. Jesus aqui demonstrou, irmãos, que mansidão, por vezes, durante o Sermão do Monte, ele demonstra que mansidão, por vezes, é não julgar temerariamente. Mansidão, por vezes, é fazer caridade sem autopromoção. Você vê por que nós temos que ser mansos? É porque se nós não formos mansos, não temos como ser discípulos do Senhor. É simples assim. É simples assim. Eu não tenho como cumprir nenhum requisito do Sermão do Monte. Em vários aspectos, eu não tenho como, sem que o meu coração seja dotado da mansidão como fruto do Espírito, da virtude que vem de Deus, desse caráter que Deus deseja que nós busquemos ter para nós. Meus irmãos, é necessário sermos mansos para cumprirmos os preceitos de Jesus Cristo. Spurgeon define mansidão de um modo belíssimo, belíssimo. E eu peço licença de vocês para citá-lo. A citação é um pouco longa, um pouquinho só, mas vale a pena. Porque olha o que é que Spurgeon nos diz sobre ser manso. Abre aspas. Algumas vezes, quando eu estou enfermo, alguém entra e me diz: eu fui visitar alguém que está pior do que você. Mas eu não obtenho nenhum consolo de uma observação como essa. E minha resposta usual é: você me fez sentir pior do que quando você não me disse que tinha alguém pior do que eu. O maior consolo de um manso é esse: ainda que eu estou enfermo, há muita gente que está bem. Ou este: ainda que eu estou cego, bendigo a Deus, porque os meus queridos irmãos podem ver as flores e o sol. Ou este: ainda que eu esteja coxo, eu posso agradecer, porque outros correm por aí. Ou este: ainda que o meu espírito está deprimido, me alegra que há cantores de voz doce. Ou este: ainda que eu seja uma coruja, me regozija que há cotovias que voam e cantam, e águias que se dirigem em direção ao sol. O homem de espírito manso se alegra ao saber que outras pessoas são felizes. A felicidade delas é a sua felicidade. Ele terá um grande número de céus, porque o céu dos demais será um céu para ele. Será um céu para ele saber que muitas outras pessoas estão no céu, e por cada uma que ele vê, louvará o Senhor. A mansidão nos dá o gozo daquilo que pertence a outras pessoas. Isso é fantástico. A mansidão nos dá o gozo daquilo que pertence a outras pessoas. E a alegria delas não se vê reduzida pela nossa. Então nunca diga assim: você está ruim? Está ruim? A situação está difícil, tem outros piores. Porque a lógica que Spurgeon coloca aqui é a lógica de que isso vai piorar a minha vida.
Porque o que vai me alegrar é eu saber que mesmo que eu esteja mal, há outros, há irmãos que estão bem. Eu não quero arrastar os outros para o mal em que eu estou. É óbvio que eu desejo que Deus me beneficie e me tire de um lugar de lamento, de tortura, de sofrimento. Mas eu não desejo para os outros, jamais. O calvário que talvez eu tenha que suportar em algum momento da minha vida. E mais do que isso, se você disser para mim que os outros estão bem, isso vai ser um regozijo para o meu coração. Talvez isso me ajude a me recuperar. Você vê como um manso pensa? Preste atenção. Responda do seu coração. Você fica feliz com a felicidade dos outros? Você louva a Deus quando seu irmão é abençoado, ainda que você seja desprovido de coisas que o seu irmão possui? Você louva a Deus por isso, sinceramente? Você consegue celebrar o fato de que o seu padecimento momentâneo não é maior do que todas as graças de Deus dispensadas sobre esse mundo que beneficia tantas e tantas pessoas diariamente? Talvez a essa altura você esteja pensando, isso é muito difícil. Eu digo para você, isso é libertador. Até mesmo pela promessa que nos é feita. Os mansos herdarão a terra. E deixa eu comentar um pouco sobre isso agora. O que significa herdar a terra? Há dois sentidos correlatos e complementares. Um para o presente, outro para o futuro. Um mais temporal e outro mais escatológico. Tá? No primeiro sentido, os mansos já herdam a terra, porque eles sabem como usufruir dela. Eles são mordomos nesse mundo. Eles utilizam seus recursos e seus bens para servir a Deus e ao próximo. Eles são gratos pelo que eles têm e eles trabalham com consciência para alcançar os seus alvos. Eles não se desesperam com as perdas, mas eles também não se deslumbram com as conquistas. O estado de espírito deles é muito mais definido pelo que eles são do que pelo que eles têm. Os mansos não encontram a sua essência nas coisas desse mundo, ainda que eles não desvalorizem o que é necessário para manter dignamente a si mesmos e aos seus, procedendo com a responsabilidade devida. Os mansos herdam a terra agora e herdam a terra no porvir. Porque, como a Bíblia diz, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus hoje e somos herdeiros de Deus amanhã. Tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, tudo pertence a nós. E nós não sentimos falta de coisa alguma. Se Deus é o nosso pastor, o que é que diz o salmista? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós não precisamos ficar desanimados, achando que os outros fazem coisas erradas e se dão bem, quando nós fazemos coisas certas e nem sempre aparentemente temos a recompensa que esperávamos. Talvez o que precise mudar é o nosso olhar. São as lentes com que nós observamos a realidade. O filho mais velho da famosa parábola de Cristo ficou muito chateado quando ele viu o seu irmão mais novo sendo festejado depois de ter desperdiçado toda a herança do pai dele. Ao passo que ele, em tese, nunca teria sido favorecido em nada. Lembram disso? Mas o que é que o pai disse para ele? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Os mansos aprendem a não se entristecer por achar que alguém tem algo que eles não têm. Porque se nós somos filhos de Deus, tudo é nosso. A terra é nossa. E por isso nós somos herdeiros dela. Os mansos herdarão a terra. Os mansos não têm a atitude louca do fazendeiro abastado de alma vazia. Aquele que dizia,
vou destruir os meus celeiros para construir outros maiores a fim de viver me regalando. Não, não é assim que o manso pensa. Os mansos são ricos para com Deus. Os mansos têm tudo em Cristo. Os mansos são aqueles que possuem as coisas, mas não se deixam possuir por elas. Esse é o sentido presente dessa bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra. O sentido futuro da expressão é que, como sabemos, um dia Cristo voltará. E um dia Cristo redimirá a criação, que será habitada para sempre por aqueles a quem ele também já resgatou do pecado. Romanos 8, 16 e 17 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Mais adiante no verso 20, ele afirma: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação será redimida do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os mansos herdarão a terra. É isso que está sendo dito. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos não se desesperam enquanto atravessam o deserto, porque eles sabem que ao final eles estarão a salvos na terra prometida. Os mansos já fizeram os cálculos e já chegaram à conclusão de que a eternidade na terra rejuvenescida vale muito mais do que todo o luxo de um mundo apodrecido. Os mansos seguirão trabalhando para melhorar as condições atuais do mundo, mas eles não se iludem e não esperam construir um paraíso aqui por seus próprios méritos. Eles esperam, e eles querem, e eles desejam o novo céu e a nova terra que Jesus trará. Perfeita, gloriosa. Você deseja herdar essa terra? Você deseja ser feliz nessa vida e no porvir? Você está disposto a aprender mansidão aos pés de Jesus? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.